Helena Castro ouviu o motor antes de ver os faróis atravessarem o portão de ferro da mansão. A tarde havia descido sobre o jardim com uma luz dourada, refletida na superfície imóvel do lago, e ela estava diante da mesa da biblioteca, conferindo relatórios de manutenção como fazia toda sexta-feira. A casa parecia respirar com ela, silenciosa, ampla, obediente a uma ordem que ninguém além dela compreendia por inteiro. Quando o carro de Rafael parou diante da escadaria, Helena fechou a pasta devagar, sem pressa, como se já soubesse que aquela chegada mudaria tudo. Rafael Azevedo saiu primeiro, ajustando o paletó escuro com a arrogância de quem acreditava que o mundo era apenas uma sala maior, sempre pronta para recebê-lo. Ao lado dele, surgiu uma mulher jovem, de vestido claro, salto fino e sorriso treinado diante de espelhos caros. Bianca Farias segurava uma pequena mala de couro e olhava a fachada da mansão, como quem avalia uma joia antes de tomá-la, para si. Helena permaneceu na janela da biblioteca, observando os dois sem mover um músculo do rosto, enquanto algo antigo dentro dela se partia sem fazer barulho. A governanta, Dona Célia, apareceu no vestíbulo com as mãos unidas diante do avental, pálida ao perceber que Rafael não vinha sozinho. Ele entrou sem cumprimentar ninguém, como se o mármore sob seus sapatos tivesse sido colocado ali apenas para anunciar sua importância. Bianca caminhou ao lado dele, deixando o perfume doce se espalhar pelo ar frio da casa. Helena saiu da biblioteca no momento exato em que Rafael levantou a voz para a governanta. Ele queria que a mala fosse levada ao quarto principal, e disse isso sem olhar para a esposa. Dona Célia hesitou, os olhos buscando Helena com uma pergunta muda. Rafael percebeu e sorriu de modo impaciente, como fazia quando julgava estar cercado por pessoas lentas demais para acompanhá-lo. Faça o que eu mandei, Célia. Bianca ficará aqui por um tempo. Helena atravessou o corredor com passos tranquilos, usando um vestido azul simples e sapatos baixos, sem joias além de uma aliança fina. Ela não perguntou quem era Bianca, não perguntou por que havia uma mala. Não perguntou se Rafael ainda possuía algum resto de vergonha. Apenas olhou para ele. Bianca sustentou o olhar de Helena por alguns segundos e depois desviou, incomodada com a ausência de escândalo. Esperava lágrimas, talvez uma acusação, talvez uma frase tremida que a confirmasse como vencedora. Encontrou apenas uma mulher de postura reta, cabelos presos com simplicidade e olhos tão escuros que pareciam guardar anos de silêncio acumulado. Rafael interpretou aquela calma como fraqueza, porque sempre confundira delicadeza com submissão. Precisamos conversar, Helena. De preferência sem dramatizar. A frase caiu entre eles como uma moeda falsa sobre uma mesa limpa. Helena inclinou levemente a cabeça, permitindo que ele continuasse. Havia naquela mansão 52 janelas, 7 suítes, uma adega subterrânea, 2 jardins internos e um escritório blindado no segundo andar. Rafael gostava de dizer aos convidados que havia escolhido cada detalhe, embora tivesse aparecido apenas quando a obra estava pronta e os contratos já assinados. Ele nunca perguntara por que alguns documentos vinham em nome de uma empresa discreta, Aurora Patrimonial, nem por que Helena sempre se oferecia para resolver assuntos com cartórios, bancos e arquitetos. Para ele, aquilo era trabalho menor. Bianca não tem para onde ir nos próximos dias, disse Rafael, com a voz ensaiada de quem tenta parecer razoável enquanto pratica uma crueldade. O apartamento dela está passando por uma reforma, e eu não vou deixá-la em hotel. Esta casa é grande o bastante para todos. Helena olhou para a mala, depois para Bianca, depois para o rosto do marido. Rafael esperava resistência, mas também esperava vencê-la rapidamente. O que ele não esperava era a pergunta serena que veio em seguida. Você deseja que ela fique em qual quarto? A pergunta desarmou Bianca por um instante. Rafael estreitou os olhos, irritado com a elegância fria da esposa. No nosso quarto, por enquanto. Preciso que você use a suíte azul. É mais prático. Dona Célia levou a mão à boca, mas Helena não se moveu. A suíte azul ficava na ala lateral, menor, destinada a hóspedes que raramente permaneciam mais de uma noite. Bianca fingiu admirar o lustre, mas seus dedos apertaram a alça da mala com uma ansiedade quase infantil. Para ela, aquele pedido era uma coroação. Para Helena, era apenas uma assinatura moral. Durante 8 anos de casamento, Helena aprendera a reconhecer as pausas de Rafael. Havia a pausa antes das mentiras, a pausa antes das promessas e a pausa antes das humilhações calculadas. No começo,
Ela confundira aquelas pausas com o cansaço de um homem ambicioso, pressionado por bancos, investidores e prazos de obra. Depois compreendeu que Rafael não era consumido pelo trabalho, mas alimentado pela sensação de domínio. Quanto mais pessoas dependiam dele, mais alto ele se sentia. E agora, diante de Bianca, queria que Helena representasse o papel final, o da esposa descartada com educação. Entendo, disse Helena, e a palavra não trouxe perdão, apenas precisão. Rafael relaxou os ombros, satisfeito por ter vencido uma batalha que nem sequer existira da forma como imaginava. Bianca sorriu, primeiro com cautela, depois com ousadia. Você é muito compreensiva, Helena. Eu admiro mulheres que sabem manter a classe. A frase era veneno embrulhado em seda, mas Helena apenas voltou os olhos para ela. Classe não é manter silêncio diante de tudo, Bianca. Às vezes é escolher a hora certa para falar. Rafael riu, como se aquilo fosse uma tentativa fraca de ameaça. Ele subiu a escada com Bianca, dando ordem sobre o jantar, o vinho e a troca dos lençóis. Dona Célia ficou imóvel no corredor, com os olhos úmidos de indignação. Helena tocou de leve o braço da governanta, impedindo qualquer explosão. Prepare a suíte azul para mim, por favor. E não discuta com ele. Dona Célia balançou a cabeça, como se a obediência lhe doce. Dona Helena, isso não está certo. Helena olhou para o alto da escada, onde a risada de Bianca já invadia a ala íntima. Eu sei exatamente o que está certo, Célia. Naquela noite, o jantar foi servido na sala de vidro, diante do lago escurecido. Rafael ocupou a cabeceira, Bianca sentou-se à direita dele, e Helena escolheu o lugar oposto, como uma convidada que observava a própria vida através de uma vitrine. O prato principal esfriou quase intocado diante dela. Rafael falou de reuniões, de investidores, de uma torre residencial que pretendia lançar em breve. E Bianca o interrompia com elogios cuidadosamente colocados. Helena escutava tudo, percebendo nos detalhes da fala dele indícios de pressa financeira, necessidade de ostentação e medo escondido sob a vaidade. Helena nunca se interessou muito por negócios, disse Rafael erguendo a taça. Prefere coisas domésticas, livros, jardim, essas delicadezas. Bianca riu com suavidade, mas seus olhos brilharam com superioridade. Helena cortou um pedaço mínimo do peixe e respondeu sem levantar a voz. Alguém precisava cuidar do que continuaria de pé quando seus projetos começassem a ruir. Rafael apoiou a taça com força um pouco maior que o necessário. Bianca percebeu a tensão e, por instinto, tocou a mão dele. O gesto não feriu Helena como deveria, apenas confirmou o que faltava. Rafael tentou retomar o controle da mesa com uma história sobre a compra da mansão. Descreveu negociações, visitas ao terreno, decisões arquitetônicas que nunca tomara. Helena lembrava-se de cada detalhe verdadeiro. Fora ela quem encontrara a propriedade abandonada após uma disputa familiar. Ela quem negociara com os herdeiros. Ela quem criara a aurora patrimonial para proteger bens que vinham de sua mãe e não deveriam se misturar aos riscos de Rafael. Na época, ele estava atolado em dívidas discretas. E ela havia escolhido ajudá-lo sem humilhá-lo. Agora ele usava a casa como palco de sua traição. Depois do jantar, Bianca pediu para conhecer a adega. Rafael aceitou com prazer, satisfeito por exibir a coleção de vinhos que chamava de sua, embora quase todos tivessem sido comprados por Helena em leilões silenciosos. Eles desceram juntos, deixando Helena na sala, diante dos talheres alinhados e das velas se consumindo. Dona Célia entrou para retirar os pratos, mas Helena pediu que aguardasse. Tirou o celular da gaveta do aparador e enviou uma mensagem curta a Marcelo Duarte, seu advogado de confiança. A resposta veio antes que a última vela perdesse a chama. Helena pediu apenas uma coisa naquela primeira mensagem: confirmar a situação atual da matrícula do imóvel e preparar uma reunião para a manhã seguinte. Marcelo respondeu com a objetividade de quem esperava aquele dia havia anos. Tudo permanecia em nome da Aurora Patrimonial, sob controle legal de Helena Castro Lins, o nome que ela raramente usava desde o casamento. Ela leu a mensagem sem sorrir. Não havia triunfo em descobrir que a lei estava ao seu lado, quando o coração ainda precisava aceitar a ruína de uma promessa. Mesmo assim, guardou o celular com firmeza. Na suíte azul, suas malas foram colocadas sobre uma poltrona antiga. O quarto tinha paredes claras, uma varanda estreita e uma vista parcial para o jardim lateral. Helena passou os dedos pela colcha impecável e sentiu uma estranha paz nascer no centro da humilhação. Rafael acreditava tê-la expulsado do quarto principal.
mas não compreendia que um cômodo só pertence a alguém enquanto sua dignidade aceita permanecer ali. Ela abriu o armário, pendurou 2 vestidos e separou uma pasta pequena de couro preto. Dentro dela havia cópias de documentos que Rafael nunca pedira para ver. Do outro lado da casa, Bianca explorava o closet principal com fascínio indisfarçado. Tocava os tecidos de Helena como se eles já fossem relíquias de uma mulher derrotada. Rafael observava a cena com um prazer cansado, tentando convencer a si mesmo de que aquele gesto não era brutal, apenas inevitável. Ele se aproximou de Bianca e disse que, em breve, tudo seria diferente. Ela perguntou se Helena aceitaria a separação sem problemas. Rafael sorriu, com desprezo. Helena não tem força para uma guerra. Ela sempre foi boa em obedecer. A mentira soou confortável em sua própria boca. Bianca queria acreditar, precisava acreditar. Viera de uma sequência de apartamentos alugados, promessas vazias e homens que a exibiam apenas enquanto ela era novidade. Rafael parecia diferente porque possuía sobrenome conhecido, relógios caros e uma casa capaz de silenciar qualquer dúvida. Ela não sabia que ele também era uma construção de fachada, um homem equilibrado sobre contratos frágeis e favores perigosos. Ao ver a cama ampla, as janelas altas e a vista do lago, Bianca decidiu que suportaria qualquer escândalo para permanecer ali. A mansão para ela era mais real que o amor. Helena não dormiu cedo. Sentou-se à escrivaninha da suíte azul e escreveu à mão uma lista de nomes. Marcelo Duarte, Elisa Monteiro, contadora da Aurora, André Valente, antigo engenheiro de uma obra de Rafael que saíra da empresa após denunciar notas falsas. Ao lado de cada nome, anotou uma data, um documento, uma memória. Não era vingança o que organizava seus pensamentos, embora a dor pedisse algo parecido. Era método. Rafael sempre vencera pela velocidade, pelo barulho e pela intimidação. Helena venceria pela paciência, pela prova e pela verdade colocada no momento exato. A madrugada avançou com a mansão dividida em 2 realidades. No quarto principal, Rafael dormiu mal, acordando a cada ruído, irritado por não sentir a paz que esperava depois de impor sua vontade. Bianca fingiu dormir, mas permaneceu desperta, imaginando vestidos, almoços, fotografias e a forma como apresentaria a casa às amigas. Na suíte azul, Helena revisou contratos até que os olhos ardessem. Quando finalmente fechou a pasta, viu no reflexo escuro da janela uma mulher mais pálida do que se lembrava, mas não menor. Isso bastou para mantê-la de pé. Pela manhã, Rafael desceu encontrando Helena já sentada à mesa do café. Ela vestia branco, os cabelos presos, uma xícara intacta diante de si. Bianca chegou logo depois usando um hobby de seda que encontrara no closet principal, escolhido com a intenção explícita de ferir. Dona Célia quase derrubou a jarra de suco ao vê-la. Rafael fingiu não notar, mas um lampejo de constrangimento atravessou seu rosto antes de desaparecer sob a máscara habitual. Helena observou o hobby, reconheceu a peça comprada em uma viagem com a mãe e apenas colocou o guardanapo no colo. Espero que não se importe, disse Bianca, passando a mão pela manga. Estava no closet, e Rafael disse que eu podia me sentir em casa. Helena mexeu o café com uma calma quase cerimonial. Sentir-se em casa não transforma ninguém em dona da casa. O silêncio que se seguiu foi delicado e mortal. Rafael largou o jornal sobre a mesa. Não comece, Helena. Você está tornando tudo mais difícil do que precisa ser. Ela ergueu os olhos para ele. Ainda não comecei nada, Rafael. Quando eu começar, você vai perceber. Ele tentou rir, mas o som saiu curto. Bianca desviou o olhar para a janela, incomodada pela primeira vez com a possibilidade de haver algo sob aquela calma. Rafael, porém, precisava reafirmar sua autoridade. Disse que pretendia receber 2 investidores naquela noite e que Helena deveria evitar constrangimentos. A palavra pareceu escolhida para lembrá-la de seu lugar, mas Helena apenas perguntou quantas pessoas viriam. Rafael respondeu que seriam 6, talvez 8. Ela sentiu como se estivesse administrando uma agenda da casa. Por dentro, contudo, registrou nomes prováveis, interesses envolvidos e a urgência dele em parecer sólido. Quando Rafael saiu para a empresa, beijou Bianca diante de Helena com uma teatralidade que beirava o ridículo. Bianca correspondeu, olhando de soslaio para a esposa, esperando encontrar devastação. Helena já havia se levantado e caminhava para a biblioteca. O gesto perdeu força por falta de plateia. No escritório, ela ligou para Marcelo. A voz dele surgiu grave, prudente. Você tem certeza de que quer avançar agora? Helena olhou para as estantes,
para os retratos antigos da família materna, para a casa que sobrevivera a tantos homens orgulhosos. Não quero avançar, Marcelo, quero terminar. A reunião aconteceu por chamada privada, com documentos abertos sobre a mesa e uma precisão que acalmava Helena. Marcelo explicou que Rafael jamais poderia vender, hipotecar ou ocupar a propriedade contra a vontade da controladora legal da Aurora. Também lembrou que, pelo contrato de comodato residencial assinado anos antes, a permanência dele dependia de condições de boa-fé, preservação patrimonial e uso familiar legítimo. Helena escutou sem interromper. A palavra família atravessou seu peito com ironia cruel. Ainda assim, pediu que Marcelo não enviasse notificação naquele dia. Primeiro queria ver até onde Rafael seria capaz de ir. À tarde, Bianca percorreu a mansão acompanhada de uma decoradora chamada às pressas por Rafael. Queria trocar cortinas, retirar quadros antigos, transformar a biblioteca em uma sala social mais moderna. Helena apareceu no corredor quando Bianca apontava para um retrato de sua mãe. Esse aqui é pesado demais. Dá uma energia triste. Talvez possamos guardar em algum depósito. A decoradora empalideceu ao perceber Helena. Bianca, porém, manteve o sorriso. Helena aproximou-se do retrato e passou os dedos pela moldura de madeira. Este quadro não sai desta parede. Algumas presenças permanecem mesmo quando incomodam invasores. A palavra invasores atingiu Bianca como uma bofetada elegante. Ela deu um passo à frente, abandonando por um momento a doçura calculada. Você fala como se eu tivesse entrado pela janela. Foi seu marido que me trouxe. Helena voltou-se para ela sem pressa. Existem portas abertas por homens sem autoridade moral para abri-las. Isso não torna a entrada menos indevida. A decoradora recolheu suas amostras, murmurando uma desculpa. Bianca ficou vermelha de raiva, mas não encontrou resposta. Pela primeira vez, percebeu que Helena não era uma parede rachada prestes a cair, e sim pedra. Naquela mesma noite, os investidores chegaram com sorrisos largos e olhares curiosos. Rafael os recebeu como proprietário absoluto, conduzindo-os pela sala principal, explicando detalhes do paisagismo, citando valores exagerados e histórias inventadas sobre a compra. Bianca surgiu ao lado dele, vestida de vermelho, cumprimentando todos com intimidade prematura. Helena permaneceu na biblioteca até ser chamada para o jantar, dando tempo para que a encenação dele se completasse. Quando entrou, a conversa diminuiu por um segundo. Não pela roupa discreta, nem pela beleza contida, mas pela autoridade silenciosa que ela carregava sem anunciar. Rafael apresentou Bianca como uma amiga muito próxima da família, frase covarde que fez um dos investidores levantar as sobrancelhas. Helena sentou-se sem corrigir, permitindo que a mentira se acomodasse na mesa. Durante o jantar, ouviu Rafael prometer garantias patrimoniais, estabilidade, acesso a ativos privados e suporte financeiro que não possuía. Cada palavra dele era uma pedra colocada sobre o próprio peito. Helena fez perguntas simples, quase inocentes, sobre prazos de registro, titularidade de garantias e laudos independentes. Rafael respondeu com impaciência, mas os investidores começaram a olhar para ele com menos admiração e mais cálculo. Bianca percebeu o deslocamento do poder antes de Rafael. Ela via os homens prestarem atenção em Helena, não como esposa ferida, mas como alguém que entendia o idioma frio dos contratos. Isso a irritou mais do que qualquer ofensa direta. Quando o jantar terminou, aproximou-se de Helena perto da varanda e falou baixo. Você pode tentar parecer superior, mas ele escolheu a mim. Helena olhou para o lago escuro, onde as luzes da casa tremiam como verdades distorcidas. Ele escolheu uma ilusão que o aplaude. Eu escolhi não ser mais cúmplice do desastre. Bianca quis responder, mas Rafael apareceu, colocando a mão em sua cintura como quem marca território. Helena, basta de frases misteriosas. Você está incomodando meus convidados. Ela virou-se para ele com uma serenidade que lhe pareceu de repente estrangeira dentro da própria casa. Seus convidados estão incomodados porque fizeram perguntas que você não consegue responder. Rafael ficou rígido. Um dos investidores, que passava pelo corredor, ouviu a frase e fingiu interesse por uma escultura. Helena percebeu. Rafael também. O orgulho dele, ferido diante de testemunhas, começou a se transformar em perigo. Mais tarde, quando os carros desapareceram pelo portão, Rafael entrou na biblioteca sem bater. Helena estava fechando as cortinas. Bianca ficou no corredor, ouvindo. Você quer me destruir por ciúme? Ele perguntou, a voz baixa e dura. Helena voltou-se lentamente.
Não confunda consequência com ciúme. Rafael deu 2 passos, apontando para a casa ao redor. Tudo isso existe porque eu construí meu nome. Helena sentiu a dor final daquela frase, não por sua injustiça, mas pela clareza que oferecia. Ele realmente acreditava. A mentira havia se tornado a casa onde morava. Ela abriu uma gaveta, retirou uma cópia simples da matrícula do imóvel e colocou sobre a mesa entre os dois. Não disse nada. Rafael olhou o documento com descuido primeiro, depois com atenção crescente. Seus olhos correram pelas linhas, pararam no nome da Aurora Patrimonial, avançaram até a assinatura de controle e voltaram para o rosto de Helena. O silêncio dele foi a primeira confissão verdadeira da noite. Bianca, ainda no corredor, não entendia as palavras jurídicas, mas entendeu o medo. Rafael ergueu a cabeça, pálido de raiva. O que é isso? Helena apoiou as mãos na mesa, sem inclinar o corpo, sem elevar a voz. É a resposta que você nunca se deu ao trabalho de procurar. Esta casa não está em seu nome. Nunca esteve. Rafael riu uma vez, sem humor, como se o som pudesse empurrar a realidade de volta para o lugar antigo. Você está blefando? Helena recolheu o documento antes que ele pudesse tocá-lo novamente. Você sempre chamou prudência de fraqueza. Foi seu erro mais caro. Do corredor, Bianca deu um passo para trás, sentindo a mansão mudar de dona diante de seus olhos. Rafael avançou até a mesa, mas parou ao ver que Helena não recuava. Durante anos ele se acostumara a vencer conversas pela altura da voz, pela velocidade das acusações e pelo peso social de seu sobrenome. Naquela biblioteca, porém, cercado por livros que nunca lera e documentos que nunca entendera, percebeu que a esposa calada talvez tivesse sido a única pessoa que conhecia a estrutura real de sua vida. A descoberta o enfureceu mais do que a traição revelada poderia tê-la ferido. Você armou isso desde o começo, disse ele, quase sussurrando. Helena sentiu uma tristeza profunda, mas ela já não a comandava. Eu protegi o que era meu antes de você. Protegi também você, quando achei que havia um homem digno por trás da ambição. Rafael apertou os punhos, incapaz de decidir entre negar, atacar ou implorar. Bianca apareceu à porta, o rosto tenso, sem a segurança com que entrara naquela casa. Helena olhou para os dois, e pela primeira vez naquela noite permitiu que a verdade ocupasse todo o espaço. Ela pode ficar hoje. Amanhã, começaremos a falar sobre quem realmente tem direito de permanecer aqui. Na manhã seguinte, Helena acordou antes que a casa começasse a produzir seus ruídos habituais. O céu ainda estava pálido sobre o lago, e a varanda da suíte azul cheirava a terra úmida, folhas frias e flores recém-abertas. Ela vestiu uma calça de alfaiataria cinza, uma blusa clara e prendeu os cabelos com cuidado, como fazia quando precisava separar o coração do trabalho. A dor estava ali, presente como uma febre baixa, mas não comandava seus gestos. Sobre a escrivaninha, a pasta preta aguardava como uma lâmina escondida sob seda. Marcelo Duarte chegou às 8, entrando pela porta lateral para evitar os olhares de Bianca, que dormia no quarto principal, como se já tivesse conquistado um trono. O advogado era um homem magro, de barba grisalha e olhos atentos, desses que falavam pouco porque escutavam tudo. Dona Célia o conduziu até a biblioteca, onde Helena havia disposto contratos, certidões, extratos e uma lista de nomes dividida por datas. Marcelo olhou a mesa em silêncio. Depois encarou a cliente, com respeito preocupado. Você guardou mais do que eu imaginava. Helena respondeu apenas que aprendera com a solidão. Durante quase 2 horas, eles revisaram a estrutura da Aurora Patrimonial, a titularidade da mansão e os limites jurídicos da permanência de Rafael no imóvel. Marcelo explicou cada alternativa com prudência, mas Helena já conhecia o caminho essencial. Não queria uma expulsão teatral, nem uma briga alimentada por manchetes vazias. Queria que a verdade se tornasse inevitável. Limpa o bastante para resistir às mentiras de Rafael e duro bastante para quebrar a confiança dos cúmplices dele. Quando Marcelo perguntou se desejava iniciar o divórcio naquele dia, Helena baixou os olhos por um instante. A palavra divórcio não a assustava pelo futuro, mas pelo passado que ela obrigava a nomear. Helena se lembrava do homem que Rafael fora aos olhos dela no início, ou ao menos da imagem que ele permitira que ela amasse. Ambicioso, sim, impaciente também, mas aparentemente capaz de ternura nos intervalos entre reuniões e viagens. Ela demorara a entender que certas delicadezas dele eram investimentos, não sentimentos. Ainda assim, havia noites, risos, planos e promessas enterradas sob a ruína atual. Por isso sua resposta saiu baixa, mas firme.
Prepare tudo. Ainda não protocole. Marcelo assentiu, entendendo que Helena não hesitava por fraqueza, mas por estratégia. Ele então abriu outra pasta, mais delicada e perigosa. Nela estavam registros de transferências feitas por empresas ligadas a Rafael. Pagamentos a fornecedores inexistentes e valores desviados de contas vinculadas a empreendimentos atrasados. Helena conhecia parte daquilo, mas não a extensão completa. A cada página, a traição amorosa parecia apenas a porta menor de uma casa apodrecida. Rafael não havia apenas substituído a esposa por uma amante. Ele tentara usar a estabilidade dela para sustentar uma fraude que crescia em silêncio. No andar de cima, Bianca despertou tarde, irritada por não encontrar Rafael ao seu lado. Caminhou pelo closet de Helena com os pés descalços e escolheu outro vestido que não lhe pertencia, agora sem a mesma segurança da véspera. A revelação sobre a mansão permanecia em sua cabeça como uma rachadura impossível de cobrir. Ainda assim, recusava-se a aceitar que aquela mulher quieta pudesse ser mais poderosa do que Rafael. Quando desceu e viu Marcelo saindo pela biblioteca, compreendeu que algo se movia longe de sua compreensão. O sorriso que deu a Helena foi afiado e frágil. "Recebendo visitas tão cedo?" perguntou Bianca, apoiando-se no batente da porta com falsa leveza. Helena recolhia os papéis em uma ordem precisa, sem dar a ela mais atenção do que daria a um ruído no corredor. Assuntos da casa exigem disciplina. Bianca entrou, contrariando o espaço íntimo da biblioteca. Seus olhos correram pelas estantes, pela mesa, pela cadeira que Helena ocupava com natural autoridade. "Rafael disse que você sempre cuidou de detalhes menores. Agora entendo. Você gosta de fingir importância com papelada." Helena fechou a pasta e enfim a encarou. "Pessoas que desprezam papelada costumam descobrir tarde demais que papéis têm mais memória do que amantes", disse Helena. Bianca perdeu a cor por um segundo, mas se recompôs com um riso curto. "Você acha que vai assustar Rafael? Ele não fica com mulheres por pena." Helena levantou-se, levando a pasta junto ao peito. "Também não deveria ficar com mulheres por conveniência, mas isso não parece incomodar você." A frase atingiu Bianca no ponto exato, porque ela sabia que havia conveniência, desejo e medo misturados em sua presença naquela casa, embora preferisse chamar tudo de destino. Rafael chegou pouco antes do almoço, trazendo consigo o cheiro de pressa e uma irritação mal escondida. Havia passado a manhã falando com seu diretor financeiro e descobrira que 2 investidores do jantar anterior queriam revisar garantias antes de confirmar aportes. A lembrança da matrícula do imóvel o corroía. Não podia admitir a ninguém que a mansão usada como símbolo de sua solidez pertencia, em termos reais, a uma empresa controlada pela esposa. Ao encontrar Helena na sala, tentou recuperar domínio pelo desprezo. "Você teve sua pequena cena ontem. Espero que esteja satisfeita. Temos negócios sérios." Helena fechou o livro que fingia ler. "Seus negócios são sérios exatamente porque não suportam fantasia." Rafael aproximou-se, falando baixo para que os empregados não ouvissem. "Você não vai usar essa casa contra mim." Helena ergueu o rosto, calma demais para o orgulho dele. "Eu não preciso usar nada contra você. Você tem feito isso sozinho com admirável constância." Bianca apareceu atrás dele, sedenta por entender e temerosa de descobrir. Rafael percebeu seu olhar e endureceu ainda mais, como se a presença da amante exigisse uma atuação de força que ele já não possuía. Naquela tarde, Rafael convocou uma reunião em seu escritório particular no 2º andar da mansão e tentou proibir Helena de entrar. Era o mesmo cômodo cuja reforma acústica fora paga por ela anos antes, quando acreditava ajudar o marido a trabalhar com tranquilidade. Agora, a porta fechada parecia esconder não apenas conversas, mas desespero. Do corredor, Helena ouviu fragmentos de vozes, nomes de bancos, prazos encurtados e um projeto chamado Horizonte Alto, cuja maquete ainda permanecia guardada no depósito. O empreendimento seria o grande anúncio de Rafael, mas dependia de dinheiro que ele não tinha. Enquanto isso, Bianca decidiu afirmar sua presença diante dos funcionários. Chamou Dona Célia à sala de jantar e pediu que as porcelanas antigas fossem substituídas por peças mais modernas. Exigiu flores diferentes. Criticou a disposição dos móveis e perguntou se todos os empregados estavam cientes de que Helena não deveria mais ser tratada como única senhora da casa. Dona Célia ouviu em silêncio, o rosto duro de quem suportava uma ofensa para proteger alguém. Helena surgiu antes que a governanta respondesse.
Ninguém nesta casa precisa aprender a servir arrogância, Bianca. Apenas a respeitar limites. Bianca virou-se, furiosa por ser interrompida diante dos empregados. Você fala de limites porque perdeu o marido e quer fingir que ainda controla alguma coisa. Helena aproximou-se da mesa. Tocou uma taça deslocada e a recolocou no centro exato do jogo de cristal. Perder um homem que não conhece lealdade pode ser dor, mas também pode ser saneamento. Rafael, que descera a escada no meio da discussão, ouviu a última frase. Seus olhos faiscaram. Para ele, cada palavra de Helena roubava alguma peça da imagem que construíra com tanto cuidado diante de Bianca e da casa. Chega, disse ele, com voz de comando. Bianca ficará aqui enquanto eu quiser. Helena voltou-se para Rafael, e a sala pareceu ficar menor ao redor dos três. Você ainda insiste em falar como dono de um lugar que não é seu. A mão dele se fechou ao lado do corpo. Bianca observou aquela contração e sentiu um frio inesperado. Rafael não parecia apenas irritado, parecia ameaçado. O homem que ela admirava por parecer invencível revelava fissuras quando Helena pronunciava frases simples. Isso a inquietava, mas o orgulho a impediu de recuar. Rafael tentou mudar de terreno. Disse que Helena seria ridicularizada se levasse conflitos domésticos aos tribunais, que a sociedade sempre via mulheres traídas como amargas e que ele saberia conduzir a narrativa. Cada frase era um cálculo ofensivo, mas Helena já havia previsto esse caminho. A sociedade pode gostar de espetáculo, Rafael, mas bancos, cartórios e promotores preferem documentos. Ele riu de modo seco. Você fala como se tivesse um exército. Helena respondeu sem alterar a voz. Não preciso de exército quando o adversário deixa rastros por vaidade. Bianca percebeu que Rafael não respondeu. Nos dias seguintes, a mansão tornou-se um campo de batalha sem gritos. Rafael tentava viver como se nada tivesse mudado, fazendo ligações altas, recebendo caixas de vinhos, dando ordens aos jardineiros e mantendo Bianca ao seu lado sempre que Helena atravessava os corredores. Bianca, por sua vez, investiu em pequenas crueldades. Mudou flores do quarto principal, retirou livros da mesa de cabeceira de Helena, pediu que roupas antigas fossem enviadas a doações e convidou amigas para um almoço íntimo, como se desejasse transformar a humilhação privada em espetáculo social. Helena não impediu o almoço. Permitiu que Bianca recebesse 3 mulheres de risos barulhentos, joias vistosas e curiosidade venenosa. Ficou na biblioteca, trabalhando com Elisa Monteiro, a contadora da Aurora, que chegara discretamente com uma pasta de couro marrom. Elisa era pequena, ágil, e tinha uma memória quase feroz para números. Fora ela quem alertara Helena, 2 anos antes, sobre movimentações estranhas nas contas associadas a Rafael. Na época, Helena preferira observar. Agora, cada linha ganhava sentido. Havia fornecedores fantasmas, adiantamento sem obra correspondente e uma cadeia de favores destinada a manter aparências. Do lado de fora da biblioteca, as risadas de Bianca atravessavam a porta. Uma das amigas perguntou alto o suficiente para ser ouvida se a esposa continuaria morando ali por muito tempo. Bianca respondeu que algumas mulheres demoravam a entender quando uma história terminava. Elisa levantou os olhos, indignada, mas Helena manteve a caneta sobre o papel. Não desperdice energia com ecos, disse ela. Casas grandes fazem ruídos maiores. Elisa compreendeu que a frieza de Helena não era a ausência de dor. Era o esforço disciplinado de não entregar ao inimigo o prazer de assistir ao sangue. À noite, quando as convidadas foram embora, Helena encontrou um vaso quebrado no corredor da ala íntima. Era uma peça antiga, herdada de sua avó, e os cacos estavam espalhados perto da porta do quarto principal. Bianca apareceu logo depois, fingindo surpresa. Disse que talvez uma empregada tivesse esbarrado. Helena abaixou-se, recolheu um fragmento azul e notou a marca de salto no verniz interno. Não acusou. Apenas pediu a dona Célia que guardasse os pedaços. Bianca esperava uma explosão, mas recebeu silêncio. Começou a odiar aquele silêncio como se fosse uma sentença sendo escrita. Rafael, pressionado pelos investidores, decidiu acelerar o lançamento do Horizonte Alto e marcar uma recepção na mansão para o fim da semana. Queria reunir banqueiros, corretores influentes, jornalistas de economia e antigos aliados políticos. A casa deveria funcionar como prova material de seu sucesso. Quando comunicou a decisão no café da manhã, olhou diretamente para Helena, desafiando-a a impedir. Ela apenas perguntou se os convites já haviam sido enviados.
Rafael respondeu que sim, com um sorriso duro. Será a noite mais importante da minha carreira. Helena mexeu o chá lentamente. Então escolha bem cada palavra. Bianca vibrou com a ideia da recepção. Viu ali a chance de consolidar sua imagem antes que Helena pudesse desmontá-la. Pediu vestido novo, maquiador, fotógrafo e uma lista de nomes que Rafael aceitou sem entusiasmo. A cada exigência dela, o peso financeiro crescia, mas ele não podia demonstrar fraqueza. Precisava da amante encantada, da casa iluminada e dos convidados convencidos. Precisava, acima de tudo, que Helena permanecesse discreta. Naquela noite procurou a esposa na varanda lateral. A lua desenhava linhas frias sobre o lago, e ela parecia parte da paisagem, serena e inalcançável. Não apareça na recepção, disse Rafael, sem rodeios. Helena não se virou imediatamente. Você quer receber investidores na minha casa e ainda escolher minha ausência? Rafael respirou fundo, controlando a raiva. Sua presença criará constrangimento. Helena enfim o encarou. O constrangimento nasceu quando você trouxe Bianca com uma mala e a instalou no meu quarto. Tudo depois disso é consequência. Ele deu um passo à frente, ameaçador pela proximidade, mas não pela coragem. Eu posso tornar sua vida muito difícil. Helena olhou para ele com uma tristeza quase gentil. Você já tentou. Aquela resposta o feriu mais do que um insulto. Rafael queria vê-la acuada, suplicante, humana em sua dor de forma que ele pudesse chamar de descontrole. Mas Helena lhe oferecia apenas lucidez. Sem saber como vencê-la naquela arena, ele mudou de estratégia. Falou em acordo, em preservar reputações, em evitar processos longos. Sugeriu que ela lhe cedesse o uso da mansão por alguns meses, até o lançamento do projeto, e em troca receberia uma separação discreta. Helena escutou até o fim. Depois perguntou se ele pretendia incluir Bianca como mobília na proposta. Rafael empalideceu de raiva. Não use esse tom. Helena aproximou-se um pouco e a luz da varanda revelou cansaço sob sua firmeza. Eu usei ternura com você durante anos. Usei paciência, lealdade e silêncio. O tom que resta é o que você deixou. Ele desviou os olhos primeiro. Do interior da casa, Bianca os observava pela porta entreaberta, sem ouvir tudo, mas percebendo a distância real entre eles. Pela primeira vez, sentiu ciúme não do amor de Rafael por Helena, mas da história que não conseguia apagar. Isso a tornou ainda mais perigosa. No dia seguinte, Bianca entrou no quarto de Helena sem pedir licença. A suíte azul estava organizada, com poucos objetos, uma mala discreta e documentos trancados. Ela fingiu procurar uma echarpe emprestada, mas seus olhos vasculhavam gavetas, prateleiras e papéis sobre a mesa. Helena voltou antes que ela encontrasse qualquer coisa. A porta fechou atrás dela com um som baixo. Procurando algo específico, Bianca tentou sorrir. Apenas queria entender como você consegue dormir em um quarto de hóspedes dentro da própria casa. Helena deixou a bolsa sobre a cadeira. Melhor do que dormir em uma cama tomada por mentira. Bianca não suportou. Você acha que é melhor do que eu porque tem documentos e sobrenomes Dido. Rafael me deseja. Isso é real. Helena observou com atenção, quase com pena, e essa pena feriu mais do que desprezo. Desejo pode abrir portas, Bianca, mas não sustenta teto quando a tempestade chega. Você está confundindo convite com pertencimento. Bianca apertou os lábios, os olhos brilhando de humilhação. Ao sair, bateu a porta com força. Helena esperou alguns segundos, depois verificou o pequeno lacre colocado na gaveta inferior. Estava rompido. Agora havia prova de invasão. Helena enviou uma mensagem a Marcelo e outra a Elisa. Não era apenas sobre a mansão, escreveu. Rafael estava tentando transformar a casa em vitrine para a captação de recursos, e talvez prometesse garantias que não possuía. Precisavam reunir registros, e era hora de falar com o André Valente, o engenheiro que conhecia as fundações podres do Horizonte Alto. André aceitou encontrá-la em um café discreto, longe da região nobre, naquela mesma tarde. Helena saiu sem avisar Rafael. Bianca viu partir e telefonou imediatamente para ele, descrevendo a saída como se denunciasse uma traição espelhada. André Valente parecia mais velho do que seus 40 anos. Tinha olheiras fundas, mãos grandes e uma cautela de quem já fora punido por dizer a verdade. Sentou-se diante de Helena com uma pasta gasta e começou sem rodeios. Rafael havia reduzido custos estruturais, trocado fornecedores certificados por empresas de fachada e pressionado técnicos a assinarem relatórios incompletos. André se recusara, fora demitido e difamado no mercado.
Helena ouviu tudo com atenção, sentindo a raiva crescer de maneira fria. Não era mais apenas sua dignidade. Havia famílias, compradores e trabalhadores presos à vaidade irresponsável de Rafael. Quando Helena voltou à mansão, encontrou Rafael esperando no vestíbulo. Bianca estava ao lado dele, satisfeita por ter provocado a emboscada. "Onde você estava?" perguntou ele. Helena entregou o casaco a Dona Célia antes de responder. "Resolvendo assuntos que você preferiu ignorar." Rafael avançou um passo. "Você não tem o direito de investigar minha vida." Ela sustentou o olhar dele. "Quando sua vida ameaça pessoas e usa patrimônio meu como escudo, eu não tenho apenas direito. Tenho responsabilidade." Bianca engoliu em seco. Havia algo naquela palavra, responsabilidade, que a deixava fora do centro da cena. Rafael percebeu que Helena sabia mais do que deveria. A raiva deu lugar a um cálculo rápido, e o cálculo o tornou mais perigoso. Ele sorriu, recuperando a máscara pública. "Então vem a recepção. Sorria para todos. Finja que somos civilizados." Helena entendeu a armadilha. Ele queria usá-la como selo de estabilidade, exibindo a esposa legítima e a amante sob o mesmo teto, apostando que o constrangimento a manteria dócil. Ela aceitou com um leve movimento de cabeça. Bianca regalou os olhos, frustrada. Rafael, porém, confundiu aceitação com derrota. Ainda não aprendera nada. Naquela noite, Helena ficou sozinha na biblioteca até tarde. Sobre a mesa estavam a matrícula da mansão, os relatórios de Elisa, o depoimento inicial de André e uma fotografia antiga dela com Rafael no jardim, tirada no dia em que haviam recebido as chaves. Na imagem ele sorria com orgulho e ela com esperança. Helena tocou a fotografia uma última vez antes de guardá-la em uma gaveta separada. O luto precisava de lugar, mas não podia ocupar o centro da estratégia. Do corredor vinham passos, vozes, preparativos e o som distante de Bianca dando ordens. A casa inteira parecia preparar-se para uma festa e uma queda. Floristas chegariam pela manhã, garçons seriam contratados, taças seriam polidas, luzes seriam testadas no jardim. Rafael acreditava que a recepção salvaria seu nome. Bianca acreditava que aquela noite a apresentaria ao mundo como nova senhora da mansão. Dona Célia, Elisa, Marcelo e André já sabiam que cada brilho escondia uma rachadura. Helena fechou a pasta preta, apagou a luminária e permaneceu por alguns segundos no escuro. Não sentia prazer pelo que viria. Sentia apenas a gravidade exata da justiça quando finalmente começa a se mover. A manhã da recepção nasceu com um brilho limpo demais para a tensão que atravessava a mansão. Caminhões de flores pararam diante do portão. Funcionários temporários cruzaram o vestíbulo carregando caixas de taças, e Rafael supervisionou tudo com a impaciência de um general que temia descobrir que seu exército era feito de papel. Bianca desceu a escada principal, usando óculos escuros, mesmo dentro de casa, e sorriu ao ver a transformação dos salões. Helena observou da biblioteca, atrás da porta entreaberta, compreendendo que aquela beleza fora convocada para encobrir ruínas. Rafael queria orquídeas brancas no corredor, luz baixa na sala de vidro e música discreta perto do jardim. Insistia em detalhes caros porque acreditava que o luxo ainda era capaz de convencer homens desconfiados. Bianca opinava sobre arranjos, aromas e lugares à mesa, criando pequenas cenas para mostrar aos empregados que sua voz importava. Dona Célia obedecia com o rosto fechado, mas sempre olhava para Helena antes de qualquer decisão essencial. A casa conhecia sua verdadeira senhora, mesmo quando a mentira circulava pelos cômodos usando perfume forte e vestido novo. Helena passou parte da tarde reunida com Marcelo, Elisa e André em uma sala menor da ala administrativa. Sobre a mesa havia cópias autenticadas, relatórios financeiros e um resumo técnico das irregularidades do Horizonte Alto. André tremia ao falar dos cálculos adulterados, não por covardia, mas por lembrar o preço pago quando tentou impedir Rafael antes. Helena escutava cada frase com atenção quase dolorosa. Ela não queria transformar aquela noite em espetáculo, porém Rafael escolhera usar convidados como escudo, e agora a verdade precisaria atravessar o brilho das taças para alcançar quem devia ouvi-la. Marcelo aconselhou cautela. Disse que uma revelação pública poderia provocar reação violenta de Rafael, ainda que apenas verbal, e que Bianca talvez tentasse distorcer qualquer confronto. Helena concordou, mas apontou para os documentos com a ponta da caneta. Não vou acusar sem prova, nem gritar para vencer uma sala. Vou fazer perguntas. Quem deve ter-me perguntas simples. Elisa sorriu de leve.
reconhecendo a mulher que aprendera a admirar. André respirou fundo, como se pela primeira vez em meses percebesse que sua verdade não morreria enterrada em um arquivo esquecido. No quarto principal, Bianca estava cercada por vestidos, sapatos e maquiadores. Escolheu um vestido verde escuro que valorizava sua juventude e mandou prender os cabelos de modo a expor o pescoço, imaginando fotógrafos, cumprimentos e sussurros invejosos. Queria parecer natural naquele cenário, mas cada espelho devolvia uma pergunta que ela tentava calar. Se a casa não era de Rafael, que tipo de mulher ela estava tentando substituir? A vaidade respondia antes do medo. Mesmo que Helena possuísse papéis, Bianca possuía a cama, a atenção e a promessa de futuro. Rafael entrou no quarto pouco antes das 7, já vestido para a recepção. O terno escuro caía bem, mas o rosto denunciava noites mal dormidas. Bianca aproximou-se dele, buscando um elogio, mas encontrou olhos distraídos. "Você vai me apresentar como o que hoje?" perguntou, fingindo leveza. Rafael ajeitou os botões do punho. "Como alguém importante para mim. Não complique." A resposta feriu porque era calculada, incompleta, covarde. Ainda assim, ela sorriu, pois preferia uma meia vitória diante dos outros a admitir que estava sendo usada como ornamento de uma guerra maior. Helena apareceu no alto da escada quando os primeiros convidados já ocupavam o salão. Não usava joias chamativas nem vestido de gala. Escolhera uma peça azul escura, de corte simples, cuja elegância vinha da precisão, não do excesso. Os cabelos estavam soltos sobre os ombros, e sua expressão serena fez algumas conversas diminuírem de volume. Rafael a viu de longe e sentiu raiva por não encontrar nela sinal de derrota. Bianca também a viu, e seu sorriso endureceu. Nenhuma preparação a protegera do fato de que Helena pertencia àquela casa sem precisar anunciá-lo. Os convidados chegaram em ondas, trazendo perfumes caros, risadas controladas e perguntas disfarçadas. Banqueiros apertavam a mão de Rafael, investidores analisavam a mansão com olhos treinados, e jornalistas de economia circulavam perto da maquete iluminada do horizonte alto. Rafael falava com brilho ensaiado, apontando para torres futuras, jardins suspensos e retornos financeiros generosos. Bianca permanecia ao seu lado, oferecendo sorrisos como se fossem selos de legitimidade. Helena caminhava entre os grupos com gentileza distante, cumprimentando nomes que Rafael nunca imaginara que ela conhecesse, lembrando detalhes de famílias, negócios e antigas negociações. Um dos investidores, Álvaro Mendes, aproximou-se de Helena perto da varanda. Era um homem de voz baixa e olhos prudentes, conhecido por farejar risco onde outros enxergavam oportunidade. "Senhora Helena", não sabia que acompanhava tão de perto os projetos de Rafael. Ela segurou a taça sem beber. "Aprendi a acompanhar tudo que tenta se apoiar nesta casa." Álvaro notou a escolha das palavras, mas não pediu explicação imediata. Homens como ele entendiam que certas frases eram portas entreabertas. Rafael, observando de longe, interrompeu a conversa antes que ela avançasse para território perigoso. "Helena tem um talento especial para dramatizar detalhes domésticos", disse Rafael, colocando uma mão firme demais nas costas dela. Helena afastou-se apenas o suficiente para tornar o gesto inútil. Detalhes domésticos, quando envolvem matrícula, garantias e origem de recursos, costumam interessar bastante aos bancos. Álvaro permaneceu imóvel, mas sua atenção mudou de direção. Rafael sorriu com dificuldade. Bianca, percebendo o desconforto, aproximou-se e falou sobre a beleza do jardim, tentando dissolver a tensão em banalidades. Helena permitiu que a conversa se dispersasse, pois uma semente bastava quando o solo já estava rachado. A apresentação oficial começou às 9 no salão principal. A maquete do horizonte alto ocupava o centro, iluminada por lâmpadas embutidas que faziam as torres parecerem mais sólidas do que qualquer documento disponível. Rafael subiu ao pequeno palco improvisado e agradeceu a presença de todos, chamando a mansão de sua casa e sua base de inspiração. A frase atravessou o salão com naturalidade para quase todos, mas Helena viu Marcelo, discreto ao fundo, baixar os olhos para esconder a reprovação. Dona Célia, perto da porta, apertou as mãos com força. Rafael falou bem, como sempre. Tinha voz segura, gestos calculados e a capacidade de transformar dívidas em visões, atrasos em prudência e promessas em quase certezas. Explicou que o horizonte alto seria símbolo de uma nova maneira de viver, combinando segurança, luxo e sustentabilidade. Alguns convidados assentiram, seduzidos pela arquitetura e pelo entusiasmo.
Outros observavam as entrelinhas. Helena escutava não como esposa, mas como alguém que identificava cada vazio. Quando Rafael mencionou o respaldo patrimonial robusto, ela viu Álvaro trocar um olhar rápido com outro investidor. A pergunta já havia nascido. Bianca subiu ao palco quando Rafael a chamou para agradecer seu apoio na nova fase. A expressão usada foi ambígua o bastante para alimentar fofocas e evitar compromissos. Ela sorriu, mas por dentro sentiu a humilhação daquela imprecisão. Esperava ser nomeada, coroada, reconhecida. Recebeu uma frase elegante e vazia. Ainda assim, segurou a mão dele diante da plateia e inclinou a cabeça como se soubesse exatamente seu lugar. Helena observou a cena sem prazer. Bianca não era inocente, mas também estava presa à máquina de vaidade de Rafael, confundindo proximidade com poder. Depois dos aplausos, Rafael convidou perguntas. Era um gesto de confiança planejado para impressionar. Um corretor perguntou sobre prazos, uma jornalista perguntou sobre licenças ambientais, e Rafael respondeu com fluidez. Então Álvaro ergueu a mão. Sobre as garantias patrimoniais mencionadas, elas incluem este imóvel. O salão não silenciou de imediato, mas as conversas próximas enfraqueceram. Rafael manteve o sorriso, embora os olhos se estreitassem. Esta propriedade representa a solidez da minha trajetória. A resposta era bonita, mas não respondia nada. Helena sentiu um instante abrir-se diante dela como uma porta inevitável. Álvaro insistiu com educação. Representar é diferente de garantir. Rafael molhou os lábios, irritado, e disse que os detalhes seriam discutidos em ambiente técnico. Foi então que Helena deu um passo à frente, não para invadir o palco, mas para ocupar o espaço moral que ele tentava abandonar. Talvez seja melhor preservar precisão desde já. Esta casa não pode ser usada como garantia de obrigações pessoais de Rafael, porque não está em nome dele. A frase caiu sem volume alto, mas com peso suficiente para alterar a temperatura da sala. Bianca parou de sorrir. Rafael desceu do palco com rapidez, tentando transformar a revelação em mal-entendido. Helena, este não é o momento. Ela não recuou. Concordo. O momento correto teria sido antes de você sugerir a investidores que possuía respaldo sobre patrimônio alheio. Murmúrios começaram a surgir, discretos e inevitáveis. Marcelo aproximou-se, sem teatralidade, trazendo uma pasta fina. Rafael percebeu o gesto e sua expressão endureceu. Bianca olhou para a pasta como se ela fosse uma arma. Para uma mulher que construíra sua esperança sobre símbolos, aqueles papéis eram piores do que qualquer grito. Helena não abriu a pasta diante de todos. Esse cuidado tornou sua ação ainda mais forte. Não estou aqui para expor documentos privados a uma sala inteira. Estou aqui para impedir que minha casa seja usada como peça de convencimento em negociações que não autorizei. Rafael riu, tentando recuperar a plateia. Minha esposa está emocionalmente abalada, como todos podem imaginar. A crueldade da frase acendeu algo nos olhos de Helena, mas sua voz permaneceu estável. Homens costumam chamar de emoção aquilo que não conseguem refutar com fatos. Alguns convidados desviaram o olhar. Bianca sentiu a sala escapar das mãos de Rafael e, por impulso, tentou atacá-la onde julgava mais vulnerável. Helena, por favor, não transforme uma questão íntima em vergonha pública. Você já sofreu bastante. A frase parecia compaixão, mas vinha carregada de triunfo. Helena voltou-se para ela com uma calma quase severa. Vergonha pública não nasce quando uma mulher traída fala. Nasce quando alguém aceita morar em uma casa sem perguntar de quem é a chave. O rosto de Bianca queimou. Pela primeira vez, as pessoas a olharam não como novidade elegante, mas como intrusa. Rafael percebeu que precisava encerrar a noite antes que mais perguntas surgissem. Chamou os convidados para o jardim, anunciou que a música continuaria e prometeu reuniões individuais nos dias seguintes. Sua equipe tentou conduzir a dispersão com sorrisos tensos. Alguns aceitaram, outros se aproximaram de Marcelo discretamente, interessados em entender a situação. Helena permaneceu perto da maquete, observando as torres iluminadas como quem olha uma promessa bonita demais para ser segura. André, escondido entre os técnicos contratados, encontrou seu olhar. Ela sentiu de modo quase imperceptível. Ainda não era hora de revelar tudo. No jardim, as luzes refletiam na água do lago, criando uma beleza quase cruel. Rafael puxou Helena para um canto junto às árvores, longe dos convidados, mas não longe o suficiente para que Bianca deixasse de observá-los. Você enlouqueceu, disse ele, o controle rompendo-se. Arruinou anos de trabalho.
Helena olhou para sua mão agarrada ao braço dela. Ele soltou imediatamente. Eu impedi que você arrastasse pessoas para uma mentira. Rafael respirava depressa. Você não entende o tamanho do que fez. Ela respondeu baixo. Entendo melhor do que você imagina. Ele tentou uma última máscara, aproximando-se com voz reduzida. Ainda podemos resolver isso. Diga que foi um mal-entendido, que a propriedade pertence a uma estrutura familiar, que eu tenho autorização. Helena sentiu repulsa, mas também uma tristeza imensa. Mesmo acuado, Rafael não pensava em verdade, apenas em nova embalagem para a mentira antiga. Você perdeu o direito de usar meu nome quando trouxe Bianca para o meu quarto. Perdeu o direito de usar minha casa quando tentou vendê-la como sua força. O resto você perdeu sozinho, antes mesmo desta noite. Bianca apareceu antes que Rafael respondesse. Seu rosto estava composto, mas os olhos denunciavam pânico. Rafael, Álvaro foi embora. Outros dois também. A jornalista está fazendo perguntas à sua assessora. Ele virou-se para ela com violência verbal contida. Então faça alguma coisa útil e sorria. Bianca recuou como se tivesse recebido um golpe invisível. Helena viu aquilo e compreendeu que a amante começava a conhecer o homem sem verniz. Por um instante, quase sentiu compaixão. Mas Bianca, ferida, olhou para Helena com ódio renovado, como se a verdade fosse culpa de quem a pronunciava. A recepção continuou por mais 1 hora, mas já estava morta. A música parecia alta demais, os garçons se moviam com cautela e as conversas formavam pequenos círculos de especulação. Rafael tentava conversar com quem ainda permanecia, mas seus gestos perdiam naturalidade. Bianca bebia champanhe sem saborear, sorrindo para pessoas que já não haviam como promessa. Helena recolheu-se à biblioteca antes do fim, não por fuga, mas porque o próximo passo exigia frieza. Marcelo a encontrou ali, fechou a porta e colocou a pasta sobre a mesa. Você abriu a primeira fenda. Helena sentou-se devagar. A frase dele não trouxe alívio. Fendas deixam entrar luz e também vento. Ele pode reagir de forma pior. Marcelo concordou. Disse que Rafael provavelmente tentaria inverter a narrativa, acusá-la de sabotagem conjugal e talvez produzir documentos falsos de autorização. Helena já esperava. Pediu que a notificação sobre o uso indevido da propriedade fosse preparada para entrega formal, mas ainda não enviada naquela madrugada. Queria primeiro recolher o que a noite produzira, mensagens, testemunhos, nomes de quem ouvira promessas ambíguas. Marcelo admirou sua paciência, pois ela era mais dura que pressa. Quando a última visita deixou a mansão, Rafael entrou na biblioteca sem bater, seguido por Bianca. A máscara social havia caído, e o homem diante de Helena era feito de raiva, medo e orgulho ferido. Você pensa que venceu porque decorou meia dúzia de termos jurídicos? Perguntou ele. Helena fechou a pasta. Não penso em vencer, penso em parar você. Essa diferença sempre escapou à sua compreensão. Bianca cruzou os braços, tentando recuperar superioridade. Ele ainda tem nome, contatos e influência. Você tem uma casa vazia e ressentimento. Helena olhou para ela com serenidade triste. Uma casa vazia ainda é mais honesta do que uma ocupada por oportunismo, disse Helena. Bianca deu um passo, mas Rafael a conteve, não por protegê-la, e sim para controlar a cena. Ele aproximou-se da mesa. Você não sabe com quem está lidando. Helena levantou-se. Sei melhor agora do que quando me casei. Sei quem você humilha quando se sente pequeno. Sei o que promete quando precisa de dinheiro. Sei quais pessoas demitiu por não assinarem suas mentiras. Pela primeira vez, Rafael ficou completamente imóvel. Bianca percebeu. O medo dele era confirmação. A menção aos demitidos atravessou Rafael como uma lâmina. André falou com você, disse ele, antes de poder impedir a própria boca. Helena não respondeu, porque a resposta já estava dada. Bianca olhou de um para o outro, entendendo que havia uma parte da história da qual fora excluída. Rafael percebeu o erro e tentou cobri-lo com desprezo. Um engenheiro ressentido não prova nada. Helena caminhou até a porta da biblioteca e abriu, encerrando a conversa. Talvez não sozinho. Por isso nunca dependo de uma única prova. Boa noite, Rafael. Ele ficou parado, incapaz de segui-la sem parecer exatamente aquilo que era. Bianca permaneceu ao lado dele, mas não tocou sua mão. O luxo da noite havia se transformado em cinzas invisíveis sobre os móveis, as flores e as taças abandonadas. Helena subiu para a suíte azul com passos lentos. Ao passar pelo corredor do quarto principal, viu a porta entreaberta e ouviu Bianca perguntar se Rafael ainda controlava a situação. A resposta dele não veio de imediato.
Esse silêncio foi mais revelador que qualquer confissão. Helena continuou andando, levando consigo a primeira vitória real. Na suíte azul, ela retirou os brincos pequenos, lavou o rosto e ficou diante do espelho. Não havia triunfo em seus olhos, apenas cansaço e uma firmeza que parecia ter sido forjada durante anos de pequenas renúncias. O casamento não acabara naquela noite. Ele já vinha morrendo em cada mentira aceita, cada ausência justificada, cada gesto de superioridade tolerado para preservar uma paz falsa. O que terminara ali fora a ilusão de Rafael sobre sua impunidade. Helena abriu a janela, deixando o ar frio entrar. A casa parecia respirar melhor, como se também soubesse. No escritório improvisado, Bianca encarava Rafael com uma pergunta que tinha medo de fazer. Ele falava ao telefone, ordenando que sua assessoria controlasse comentários, que investidores fossem tranquilizados, que qualquer menção à propriedade fosse tratada como distorção conjugal. Mas a voz dele falhava em pequenos pontos, e Bianca ouviu todos. Ela compreendeu que a mansão não era apenas um cenário ameaçado. Era o pilar simbólico de Rafael, e Helena acabara de arrancar a primeira pedra diante de todos. Ainda assim, Bianca decidiu permanecer, não por amor, mas porque partir agora seria admitir que apostara errado. Helena sentou-se à escrivaninha e escreveu 3 linhas em uma folha limpa. Notificação de uso indevido. Auditoria do Horizonte Alto. Proteção de testemunhas. Depois guardou a caneta, apagou a luminária e ficou no escuro, ouvindo a mansão recuperar seu silêncio depois da noite de vaidade. A guerra, agora, já não cabia dentro do casamento. Alcançaria contratos, empresas, reputações e pessoas que Rafael acreditava poder comprar ou intimidar. Helena não sabia quanto perderia antes do fim. Sabia apenas que não voltaria a pedir permissão para defender o que era verdadeiro. A manhã posterior à recepção não trouxe calma. Apenas uma ordem diferente de ruídos. Os jornais ainda não haviam publicado nada, mas mensagens circulavam entre investidores, corretores e pessoas que viviam de transformar suspeitas em moeda social. Rafael percebeu isso antes do café, ao encontrar 5 chamadas perdidas e 3 assessores pedindo orientação urgente. Na sala de vidro, Bianca tentava fingir que a noite anterior fora apenas um constrangimento passageiro, mas seus dedos tremiam ao deslizar pela xícara. Helena entrou sem pressa, e a casa pareceu reconhecer nela a única pessoa que não precisava correr. Rafael a encarou como se o silêncio dela fosse uma provocação. "Você está satisfeita agora?" perguntou, segurando o telefone com força. Helena serviu café, ignorando o veneno da pergunta. Satisfação é palavra pequena para assunto grave. Rafael riu sem humor. "Grave é você destruir minha reputação por orgulho ferido." Bianca baixou os olhos, esperando que Helena se exaltasse. Em vez disso, Helena colocou a colher ao lado da xícara com precisão. "Sua reputação começou a ruir quando passou a depender de mentiras que eu não aceitei mais sustentar." Ainda naquela manhã, Rafael convocou sua assessoria para uma reunião fechada no escritório blindado. Bianca ficou ao lado dele, mas logo percebeu que sua presença era decorativa, não estratégica. Homens de terno claro falavam em narrativas, danos, notas oficiais e necessidade de preservar a imagem do empresário atacado por uma esposa ressentida. Rafael agarrou essa ideia com ansiedade. Queria que Helena fosse reduzida a uma mulher ciumenta, incapaz de aceitar o fim do casamento. Queria que a verdade fosse transformada em descontrole, porque esse era o único idioma em que ainda podia parecer vencedor. Helena, na biblioteca, recebeu Marcelo e Elisa pouco depois. A notícia viera por 2 fontes diferentes. Rafael pretendia dizer que ela sofria de instabilidade emocional e que a discussão sobre a mansão era apenas uma briga patrimonial comum em separações difíceis. Marcelo ficou furioso, mas Helena apenas escutou. Havia uma tristeza antiga em seu rosto, como se Rafael ainda conseguisse decepcioná-la mesmo depois de ultrapassar todos os limites. "Ele não vai atacar apenas meus direitos", disse ela. "Vai atacar minha lucidez." Elisa fechou a pasta com firmeza. "Então responderemos com lucidez documentada." A primeira nota apareceu no meio da tarde, enviada a jornalistas próximos de Rafael. Não mencionava nomes diretos, mas falava em uma tentativa de sabotagem movida por rancor conjugal, em distorção de fatos jurídicos e em confiança plena no Horizonte Alto. Alguns portais pequenos repetiram o texto com rapidez obediente. Bianca leu tudo no quarto principal e sentiu alívio por alguns minutos, até perceber que os comentários perguntavam:
com insistência crescente, de quem era afinal a mansão. A pergunta era simples demais para ser abafada, e perguntas simples estavam se tornando inimigas de Rafael. Helena não respondeu de imediato. Passou a tarde reunindo documentos em 3 blocos: propriedade, uso indevido da imagem patrimonial e indícios de fraude no empreendimento. Marcelo queria enviar uma resposta dura, mas ela pediu precisão, não fúria. A nota pública deveria dizer apenas que a Aurora Patrimonial não autorizara qualquer uso do imóvel como garantia ou símbolo de respaldo financeiro em captações privadas. Também deveria afirmar que declarações sobre sua saúde emocional seriam tratadas como difamação. Nada de drama, nada de confissão sentimental. A verdade, quando bem colocada, não precisava levantar a voz. Rafael recebeu a resposta ao anoitecer e quebrou um copo contra a parede do escritório. Bianca ouviu o estilhaço do corredor e parou, indecisa entre entrar e fugir. Quando abriu a porta, encontrou o homem que escolhera sem a elegância que a seduzira. O rosto dele estava vermelho, a gravata afrouxada, os olhos cheios de uma raiva que buscava alvo. Ela pensa que pode me encurralar com frases bonitas, disse ele. Bianca tentou tocá-lo, mas Rafael afastou a mão. Não preciso de consolo. Preciso que você pareça segura quando perguntarem de nós. A palavra pareça ficou suspensa entre eles. Bianca percebeu que Rafael não perguntava se ela estava bem, não temia que fosse ferida pela exposição, não pensava em protegê-la. Queria apenas que ela funcionasse como parte do cenário. Ainda assim, a ambição dela procurou argumentos para permanecer. Talvez todos os homens poderosos fossem cruéis sob pressão. Talvez Helena exagerasse. Talvez a casa, os convites e o nome Azevedo ainda valessem o desconforto. Mas uma dúvida nova começara a trabalhar por baixo de sua vaidade, silenciosa como cupim em madeira nobre. No dia seguinte, Helena encontrou André Valente em uma sala discreta do escritório de Marcelo. O engenheiro trouxe cadernos, fotografias de obra e mensagens antigas que revelavam pressões para alterar relatórios técnicos. Falava com vergonha, não por ter mentido, mas por ter demorado a reunir coragem para enfrentar quem o destruíra profissionalmente. Helena não o tratou como peça de processo. Pediu detalhes, datas, nomes de testemunhas e, sobretudo, perguntou como proteger trabalhadores e compradores que ainda poderiam ser atingidos pelo colapso do projeto. André a olhou com surpresa. Ninguém de Rafael havia perguntado isso antes. A investigação avançou com uma lentidão pesada. Elisa rastreou pagamentos feitos a empresas sem estrutura real, muitas delas criadas poucos meses antes de receber valores altos. Marcelo identificou contratos assinados com cláusulas vagas, desenhadas para esconder responsabilidades. Helena cruzava as informações à noite, sentada na suíte azul, enquanto ouvia passos de Bianca no corredor e portas sendo fechadas com força. A mansão tornara-se uma criatura acordada, cheia de respirações tensas. Cada documento acrescentava uma peça ao retrato de Rafael, e esse retrato era mais sombrio do que qualquer traição amorosa. Rafael tentou uma nova ofensiva. Telefonou para antigos aliados, pediu favores, pressionou jornalistas e insinuou que Helena sempre fora fria, manipuladora, interessada no patrimônio da família dele. O problema era que muitos começavam a lembrar detalhes incômodos. Quem pagara reformas da mansão, quem tratava com advogados, quem possuía relação antiga com bancos antes de Rafael aparecer como grande empreendedor. O brilho dele dependia demais de luz emprestada. Quando a primeira matéria cautelosa mencionou a Aurora Patrimonial, sem acusar ninguém, mas questionando as garantias do Horizonte Alto, Rafael entendeu que perdera o monopólio da versão. Bianca foi abordada por uma conhecida em uma loja de vestidos. A mulher sorriu com maldade disfarçada e perguntou se era verdade que ela estava morando na casa da esposa de Rafael. Bianca respondeu com altivez, mas saiu de lá com as pernas fracas. Ao voltar para a mansão, encontrou Helena no jardim, conversando com Dona Célia sobre a poda das roseiras. A cena a irritou profundamente. Helena parecia capaz de atravessar humilhações sem perder o domínio sobre pequenas coisas, enquanto Bianca, que deveria estar vencendo, sentia o chão deslocar-se sob cada salto. Você deve estar gostando disso, disse Bianca, parando junto ao caminho de pedras. Helena dispensou Dona Célia com delicadeza antes de responder. Não gosto de ver uma casa adoecer por causa da vaidade de quem a ocupa. Bianca cruzou os braços. Pare de falar como se fosse uma guardiã sagrada. Você também quer vingança.
Helena observou as roseiras, onde uma flor quebrada pendia pelo caule. Vingança quer dor sem direção. Justiça exige responsabilidade. Você talvez não veja a diferença agora, porque ainda espera lucrar com a confusão. Bianca sentiu o golpe e reagiu com ferocidade. Você acha que Rafael não vai escolher a mim quando tudo terminar? Helena olhou para ela com uma franqueza quase compassiva. Bianca, quando homens como Rafael perdem poder, deixam de escolher. Apenas procuram quem ainda possa servi-los. A frase a perseguiu durante horas. No quarto principal, cercada por roupas que não eram suas e móveis escolhidos por outra mulher, Bianca começou a perceber que sua vitória não possuía raiz. Era uma flor colocada em vaso alheio, bonita por alguns dias, condenada pela falta de terra. Enquanto Bianca oscilava, Rafael afundava. Alguns investidores exigiram esclarecimentos formais antes de liberar novas parcelas. Um banco suspendeu a avaliação de crédito até receber documentos sobre garantias reais. A equipe do Horizonte Alto começou a murmurar sobre atrasos de pagamento. Rafael respondeu com pressão, ameaças e promessas contraditórias. Quanto mais o mundo pedia provas, mais ele oferecia indignação. Para ele, a dúvida era uma ofensa pessoal. Para Helena era apenas o começo da ordem natural retornando ao lugar onde a vaidade havia se instalado como lei. Marcelo protocolou a notificação formal da Aurora Patrimonial no fim da semana. O documento exigia que Rafael cessasse imediatamente qualquer uso da mansão como garantia, vitrine financeira ou elemento de captação vinculada a projetos pessoais. Também registrava a violação das condições de uso familiar do imóvel diante da instalação de terceira pessoa em circunstâncias incompatíveis com a boa-fé contratual. Rafael recebeu a notificação na presença de Bianca. Leu a primeira página com desprezo, a segunda com irritação e a terceira com uma palidez que nenhuma arrogância conseguiu esconder completamente. Ela quer me expulsar, disse Bianca, como se a descoberta fosse exclusivamente sobre si. Rafael jogou o documento sobre a mesa. Ela quer me humilhar. Bianca esperou que ele acrescentasse que a protegeria, que lutaria por eles, que tudo ficaria bem. Ele não disse nada disso. Pegou o telefone e ligou para um diretor financeiro, perguntando quanto ainda poderiam levantar com garantias alternativas. Bianca ficou parada, olhando para as folhas espalhadas. Pela primeira vez, compreendeu que sua permanência na mansão era menos uma história de amor do que uma provocação que perdera utilidade. Helena, porém, não descansava. Sabia que Rafael reagiria procurando dinheiro em lugares mais perigosos. André revelou que parte do Horizonte Alto dependia de aprovações técnicas ainda incompletas, mas Rafael anunciara unidades como se tudo estivesse regular. Elisa encontrou uma transferência para uma consultoria ligada ao irmão de um fiscal municipal. Marcelo recomendou encaminhar os indícios às autoridades competentes, mas Helena pediu que antes fossem protegidas as pessoas que poderiam sofrer retaliação. Havia compradores de boa-fé, funcionários com salários atrasados e técnicos que haviam sido forçados a escolher entre emprego e consciência. Em uma noite chuvosa, Rafael tentou entrar na suíte azul. Bateu uma vez e abriu sem esperar resposta, encontrando Helena sentada à escrivaninha, cercada por documentos. O rosto dele parecia mais abatido sob a luz amarela. Você não precisa fazer isso, disse ele, e pela primeira vez a voz não veio como ordem, mas como súplica mal treinada. Helena ficou imóvel. Fazer o quê? Destruir tudo. Ela fechou uma pasta devagar. Tudo o que pode ser destruído pela verdade já estava podre antes de eu tocar. Rafael desviou o olhar, ferido pelo acerto. Ele tentou aproximar-se pelo passado. Falou dos primeiros anos, das viagens, das noites em que ela acreditara nele, da forma como construíram uma vida admirada por todos. Helena ouviu em silêncio, e cada lembrança doeu porque continha partes reais, ainda que contaminadas. Rafael percebeu a dor e tentou explorá-la. Você me amou, não pode agir como se eu fosse um estranho. Helena levantou-se, e a tristeza em seus olhos não enfraquecia sua voz. Eu amei o homem que pensei existir. O estranho é quem você decidiu ser quando não precisava mais fingir. Rafael perdeu a máscara. E você vai me entregar. Depois de tudo, Helena respirou fundo. Depois de tudo, Rafael, eu finalmente vou parar de me entregar para salvar você. A frase encerrou a conversa. Ele saiu batendo a porta, e Bianca, que ouvira parte do diálogo no corredor, afastou-se antes de ser vista. Algo naquela troca a perturbou de maneira inesperada. Não era ciúme da ternura antiga,
mas medo de que Helena tivesse uma força que ela jamais possuiria enquanto dependesse do olhar de um homem para confirmar seu valor. 2 dias depois, as autoridades receberam os primeiros documentos. Marcelo cuidou para que nada fosse divulgado antes de análise adequada, mas Rafael logo soube por um contato nervoso. A reação foi imediata. Ele acusou Helena de traição, prometeu processos, ameaçou expor segredos do casamento e disse que ninguém acreditaria em uma mulher movida por despeito. Helena respondeu por intermédio do advogado, sem uma palavra pessoal. Essa distância o enlouqueceu. Rafael precisava de confronto emocional para se sentir no controle. Receber apenas protocolos, notificações e prazos fazia com que parecesse pequeno diante da própria queda. Bianca começou a preparar uma saída discreta. Guardou joias, separou documentos, pesquisou apartamentos e ligou para uma amiga pedindo hospedagem temporária, caso tudo se complicasse. Mas quando Rafael descobriu, sua fúria alcançou. "Vai embora agora que acha que posso perder?" perguntou ele. Bianca sustentou o olhar com dificuldade. "Eu preciso me proteger." Rafael riu, cruel. "Você queria minha casa, meu nome, meus convites. Agora quer proteção?" A frase rasgou qualquer romantismo restante. Bianca percebeu que, para Rafael, todos eram instrumentos até o instante em que ousavam ter medo próprio. Naquela madrugada, Bianca procurou Helena na biblioteca. Estava sem maquiagem, envolta em um casaco claro, parecendo mais jovem e menos perigosa. Helena não demonstrou surpresa. "Ele está tentando conseguir dinheiro usando documentos antigos", disse Bianca, a voz baixa. Ouviu uma ligação. Falou sobre antecipar uma operação com a mansão, como se ainda pudesse convencer alguém de que tinha direito. Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não confiava em Bianca, mas também não desperdiçava informação. "Por que está me dizendo isso?" Bianca apertou o casaco contra o corpo. "Porque finalmente entendi que ele não ama ninguém." Helena não ofereceu perdão, pois perdão não era moeda para comprar colaboração. Pediu detalhes, horários, nomes mencionados. Bianca entregou pouco, mas o pouco bastava para confirmar uma suspeita. Rafael tentaria uma manobra desesperada antes que os documentos da Aurora bloqueassem todas as portas. Talvez buscasse um banco menor, talvez um credor privado, talvez assinasse uma autorização falsa. Helena chamou Marcelo ainda naquela noite. Sua voz estava calma, mas havia urgência na forma como organizava cada frase. A queda de Rafael deixara de ser possibilidade futura. Havia se tornado uma corrida contra o próximo golpe. Ao amanhecer, a mansão parecia suspensa entre tempestades. Bianca evitava Rafael. Rafael evitava espelhos e Helena atravessava os corredores com uma clareza que assustava quem ainda confundia serenidade com passividade. Dona Célia encontrou-a na entrada da biblioteca e perguntou se a casa finalmente ficaria em paz. Helena olhou para o vestíbulo, para a escada, para o quarto principal onde sua vida antiga fora profanada por arrogância. "Ainda não, Célia. Antes da paz, algumas portas precisam se fechar para sempre." Na mesma hora, Marcelo ligou. Rafael havia marcado uma reunião bancária para o dia seguinte. Helena escutou a informação sem demonstrar surpresa. A reunião envolveria avaliação emergencial de garantia, representantes financeiros e uma tentativa de apresentar a mansão como ativo disponível em uma operação de resgate para o Horizonte Alto. Rafael acreditava que, pressionando pessoas certas e falando com convicção suficiente, poderia transformar a aparência em direito. Era seu erro mais antigo e sua condenação mais provável. Helena pediu a Marcelo que preparasse todos os documentos originais, chamasse Elisa e notificasse André para permanecer acessível. Depois desligou e caminhou até a janela. O lago estava imóvel, mas sob a superfície algo profundo se movia. Na manhã da reunião bancária, Rafael apareceu no vestíbulo antes das 8, usando o terno azul que reservava para negociações decisivas. A elegância do corte não escondia a noite mal dormida, nem a rigidez dos ombros, nem a sombra escura sob os olhos. Ele encontrou Bianca descendo a escada com uma mala pequena, mas fingiu não ver. Fingir havia se tornado seu último talento intacto. Quando Dona Célia abriu a porta, Rafael saiu sem olhar para trás, convencido de que ainda poderia dobrar a realidade pela força da voz. Helena deixou a suíte azul meia hora depois, levando apenas uma pasta de couro preto e uma serenidade que não significava ausência de medo. Marcelo aguardava no carro, ao lado de Elisa, que segurava uma maleta com cópias autenticadas, planilhas e registros de transferências.
André Valente seguiria em outro veículo, acompanhado por um assessor jurídico, pois sua presença poderia ser necessária caso Rafael tentasse sustentar mentiras técnicas. Ao passar pelo jardim, Helena olhou uma última vez para a fachada da mansão naquela manhã. Não parecia um palácio, parecia uma testemunha cansada. Bianca estava perto da porta lateral quando Helena saiu. Sem maquiagem forte, com os cabelos presos de qualquer modo, ela parecia menos uma rival e mais alguém expulsa da própria fantasia. Durante alguns segundos, as duas mulheres se encararam sem hostilidade visível. Bianca baixou os olhos primeiro. Ele vai tentar falsificar a autorização, se for preciso, disse quase sem voz. Helena respondeu com calma. Eu sei. Bianca apertou a alça da mala. Eu queria que aquela casa fosse uma vitória. Helena olhou para o corredor vazio. Algumas vitórias apenas revelam o preço da derrota. O banco ficava em uma torre de vidro na avenida onde Rafael gostava de ser visto. Ele chegara antes, distribuindo cumprimentos firmes e sorrisos, calculados a representantes financeiros, advogados de credores e 2 investidores que ainda fingiam neutralidade. Sobre a mesa da sala de reuniões havia uma proposta emergencial de reestruturação do Horizonte Alto, e no centro dela, como se fosse uma joia oferecida em sacrifício, aparecia a mansão do lago como garantia patrimonial disponível. Rafael havia anexado documentos antigos, correspondências incompletas e uma declaração ambígua de uso familiar autorizando negociações preliminares. Quando Helena entrou com Marcelo e Elisa, o ar mudou. Não houve cena, apenas a súbita consciência de que uma peça essencial estava faltando na versão de Rafael. Ele se levantou devagar, com os olhos brilhando de fúria contida. Esta é uma reunião privada, disse. Marcelo colocou sua pasta sobre a mesa. Privada, mas baseada em patrimônio de minha cliente. Portanto, necessária. O diretor do banco, Sr. Nogueira, homem de fala cuidadosa e rosto fechado, pediu que todos se sentassem. Rafael permaneceu de pé por alguns segundos. Depois obedeceu, odiando o gesto. Helena escolheu a cadeira em frente ao marido. Não buscava humilhá-lo com proximidade, mas não se esconderia no canto enquanto seu nome e seu patrimônio eram manipulados. O Sr. Nogueira abriu a reunião resumindo a situação. Rafael solicitava uma operação de crédito de alto risco, apresentando bens e receitas futuras como respaldo. Ao mencionar a mansão, olhou para Helena com cautela. Marcelo respondeu antes que Rafael falasse. Entregou a matrícula atualizada, os atos societários da Aurora Patrimonial e a comprovação de que a controladora legal era Helena Castro Lins, sem autorização de alienação. Rafael riu curto e agressivo. Isso é uma tecnicalidade. A casa sempre foi residência conjugal, mantida por mim, usada por mim, reconhecida socialmente como parte do meu patrimônio. Helena não se moveu. Marcelo abriu outra folha. Reconhecimento social não transfere propriedade. Uso tolerado não cria poder de garantia. Manutenção ocasional não altera titularidade. O advogado de Rafael tentou intervir, mas a documentação era clara demais para permitir improviso elegante. Elisa então apresentou os registros de pagamentos da Aurora, mostrando que impostos, reformas estruturais e despesas essenciais haviam sido pagos por conta sob controle de Helena. O Sr. Nogueira folheou os papéis com atenção crescente. Os investidores trocaram olhares silenciosos, e Rafael percebeu que perdia a sala. Tentou, então, lançar mão do recurso que mais usara no casamento, transformar Helena em problema emocional. Senhores, minha esposa está atravessando uma fase difícil. Todos sabem que separações podem provocar atitudes extremas. Ela está tentando sabotar uma negociação legítima por ressentimento pessoal. Helena sentiu a velha lâmina da frase, mas já não sangrou. Abriu sua pasta e retirou uma notificação previamente protocolada. Minha fase difícil começou quando parei de aceitar fraude como normalidade. Marcelo colocou diante do banco a notificação da Aurora, proibindo o uso do imóvel em qualquer operação vinculada a Rafael. Em seguida, apresentou correspondências enviadas antes daquela reunião, todas recebidas por representantes legais da empresa de Rafael. Não havia surpresa legítima possível. Rafael sabia. O banco agora também sabia que ele sabia. O silêncio que se formou não era constrangimento conjugal, era risco jurídico. O Sr. Nogueira retirou os óculos, limpou as lentes e perguntou a Rafael se existia autorização formal posterior. Rafael olhou para seu advogado. O advogado não sustentou seu olhar. A tentativa seguinte foi mais desesperada.
Rafael apresentou uma cópia de autorização assinada anos antes, quando Helena permitira obras de adequação na mansão para eventos corporativos pontuais. O documento não mencionava garantia, venda, hipoteca ou captação financeira. Ainda assim, ele tentou esticá-lo como tecido velho sobre uma ferida aberta. Marcelo pediu licença, comparou datas, cláusulas e finalidade. Elisa apontou que o documento correspondia a uma recepção beneficente, não a operação bancária. Helena, enfim, falou diretamente. Você transformou uma permissão de confiança em instrumento de engano. Foi isso que fez com quase tudo que recebeu de mim. A frase não era alta, mas atravessou Rafael com força pública. Ele a encarou, e por um segundo o homem de terno caro deu lugar a alguém acuado, furioso por ser visto sem iluminação favorável. Você me deu porque queria ser indispensável, disse ele. Sempre gostou de parecer superior, de guardar segredos, de me fazer depender de você. Helena respirou fundo. Havia tantas respostas possíveis, mas escolheu a única necessária. Eu guardei bens porque eram herança de minha mãe. Guardei documentos porque você desprezava limites. E guardei silêncio porque ainda acreditava que amor podia ensinar caráter. Ninguém na sala se mexeu. Até o advogado de Rafael pareceu envelhecer alguns anos. O Sr. Nogueira fechou a pasta do banco com um gesto definitivo. A operação não poderia prosseguir com aquele imóvel como garantia. E, diante dos indícios apresentados, toda a estrutura financeira do Horizonte Alto seria submetida à revisão interna antes de qualquer nova análise. Rafael tentou protestar, mas os representantes dos investidores já recolhiam seus papéis. Um deles disse que suspenderia imediatamente a participação até esclarecimento completo. Outro perguntou sobre responsabilidade por informações patrimoniais incorretas. A queda deixara de ser privada. Foi então que André Valente entrou, chamado por Marcelo após autorização do diretor jurídico do banco. Rafael levantou-se de súbito. Esse homem é um ex-funcionário ressentido. André parou perto da porta, pálido, mas firme. Helena olhou para ele como quem oferece uma ponte. André entregou relatórios, mensagens e fotografias técnicas que indicavam alterações não autorizadas nos custos estruturais do Horizonte Alto. Não acusou com raiva. Explicou com precisão. Cada dado colocado sobre a mesa roubava de Rafael uma camada de discurso. O empresário que vendia segurança começava a parecer ameaça. O advogado de Rafael pediu suspensão da reunião, mas já era tarde para impedir o registro do ocorrido. O banco encaminharia o material ao setor de conformidade e os investidores fariam comunicações próprias. Rafael olhou em volta, procurando alguém que ainda o reconhecesse como vencedor. Encontrou cautela, distância e medo de contágio. Quando seus olhos chegaram a Helena, havia neles um ódio quase infantil. Você destruiu minha vida. Ela se levantou, guardando apenas a pasta preta. Não, eu apenas retirei da minha vida a obrigação de sustentar a sua mentira. Do lado de fora da sala, Rafael tentou alcançá-la no corredor. Marcelo posicionou-se perto, mas Helena levantou a mão, pedindo espaço. Rafael falava baixo, com a voz quebrada pela raiva. Ainda posso tornar isso insuportável para você. Helena parou diante das janelas altas, onde São Paulo se estendia cinza e indiferente. Você já tornou muita coisa insuportável. A diferença é que agora eu não estou sozinha dentro do seu silêncio. Ele tentou encontrar no rosto dela alguma brecha antiga, a esposa que perdoava, a mulher que explicava, a companheira que reparava danos. Não encontrou. As semanas seguintes confirmaram o que aquela reunião anunciara. O Horizonte Alto foi suspenso, contratos foram auditados e órgãos competentes abriram apurações sobre fornecedores, laudos técnicos e captação de recursos. Rafael perdeu aliados com a velocidade com que homens ambiciosos abandonam navios em chamas. Alguns juraram nunca ter confiado nele. Outros disseram que sempre suspeitaram. A hipocrisia pública não surpreendeu Helena. Ela apenas cuidou para que compradores vulneráveis recebessem orientação, trabalhadores tivessem salários cobrados e testemunhas, como André não fossem novamente esmagadas por uma máquina de reputações falsas. Bianca saiu da mansão 2 dias depois da reunião. Não houve despedida dramática. Rafael estava em seu escritório, cercado de telefonemas, quando ela colocou a mala no carro de uma amiga. Antes de partir, cruzou com Helena no vestíbulo. O hobby, os vestidos e as pequenas crueldades pareciam pertencer a outra vida. Bianca abriu a boca, fechou, depois disse apenas: Eu pensei que ele fosse uma porta. Helena respondeu sem dureza:
Ele era um espelho para o que você queria ver. Bianca chorou sem pedir consolo. Entrou no carro e desapareceu pelo portão sem olhar para trás. Rafael permaneceu na mansão por mais uma semana, não por direito, mas por prazo legal negociado para retirada de bens pessoais. Cada dia ali parecia diminuir seu tamanho. Os empregados evitavam seus olhos. As salas que antes ele atravessava como proprietário agora o recebiam com uma frieza documental. A notificação final chegou em uma manhã chuvosa, estabelecendo a devolução formal do imóvel à Aurora Patrimonial. Rafael assinou o recebimento com a mão rígida. Helena estava na biblioteca quando ele entrou pela última vez. O orgulho dele ainda procurava uma frase capaz de feri-la. Você vai viver aqui sozinha, cercada de móveis e papéis, disse ele. Espero que isso baste para você. Helena fechou o livro sobre a mesa. Por muito tempo, achei que companhia era ter alguém ao lado. Agora sei que solidão verdadeira é dividir a casa com quem não respeita sua alma. Rafael desviou o olhar. A frase não lhe deu a vitória do último golpe, e isso o humilhou. Ele tentou sorrir, mas o rosto não obedeceu. Na porta, parou como se esperasse ser chamado de volta. Helena não chamou. Quando o carro de Rafael passou pelo portão, Dona Célia chorou na cozinha, não de tristeza por ele, mas de alívio antigo. Helena ficou no vestíbulo, ouvindo o som do motor desaparecer. Não houve música, tempestade súbita nem sinal grandioso. Apenas silêncio. Um silêncio diferente daquele que sustentara sua humilhação. Era amplo, limpo e difícil, como um quarto aberto depois de anos fechado. Ela subiu até o quarto principal pela primeira vez desde a chegada de Bianca. A cama estava arrumada, o closet vazio em parte, o ar ainda marcado por perfumes que não pertenciam mais à casa. Helena não voltou a ocupar aquele quarto naquela noite. Chamou Dona Célia e pediu que tudo fosse lavado. Cortinas abertas, tapetes retirados ao sol, flores novas colocadas sem excesso. Depois entrou no closet e separou as peças que Bianca usara, não com raiva, mas com uma decisão simples. Algumas seriam doadas, outras descartadas, poucas guardadas por memória familiar. Ao encontrar o hobby de seda da mãe, tocou o tecido com cuidado. Não chorou por Rafael. Chorou pela mulher que havia sido antes de aprender que proteger alguém não significa permitir que essa pessoa destrua você. Meses depois, já não era conhecida como cenário de festas de Rafael Azevedo. A Aurora Patrimonial transformou parte da ala administrativa em um centro de orientação jurídica para compradores lesados por empreendimentos fraudulentos. André passou a coordenar avaliações técnicas independentes. Elisa assumiu uma diretoria financeira formal, e Marcelo continuou aparecendo com sua pasta discreta e sua prudência fiel. Dona Célia dizia que a casa estava mais leve, embora os móveis fossem os mesmos. Helena concordava. Algumas mudanças não alteravam paredes, mas devolviam respiração aos lugares feridos. Rafael enfrentou processos, bloqueios de bens e a ruína pública que tanto temera. Tentou culpar Helena em entrevistas, mas cada vez menos pessoas se interessavam por versões sem prova. Bianca, longe dele, recomeçou de forma modesta, aprendendo a custo que subir pela escada de outro pode levar a uma queda sem corrimão. Helena não acompanhou essas notícias com prazer. A justiça, quando chegava, não desfazia noites de dor nem devolvia anos de confiança. Apenas impedia que a mentira continuasse cobrando aluguel dentro da vida de quem finalmente tivera coragem de expulsá-la. No aniversário de 1 ano da saída de Rafael, Helena abriu todas as janelas da mansão antes do amanhecer. O lago refletia uma faixa rosada de céu e o jardim cheirava a terra limpa. Ela caminhou pela sala de vidro sem sentir o peso da antiga mesa de jantar, nem a sombra do vestido vermelho de Bianca, nem o eco das promessas falsas de Rafael. A casa não era troféu, vingança ou monumento ao sofrimento. Era abrigo recuperado. Era prova silenciosa de que dignidade também precisa de escritura, chave, limite e coragem para fechar portas. Helena parou diante do retrato da mãe, aquele que Bianca quisera retirar, e sorriu com uma ternura que não precisava de testemunhas. Pensou no amor como algo que não deveria exigir cegueira, na lealdade como força quando acompanhada de respeito, e na calma como arma de quem se recusa a ser arrastada pelo caos alheio. Depois seguiu para a biblioteca, onde uma nova pasta guardava sobre a mesa. Havia trabalho, havia vida, havia manhã. E pela primeira vez em muitos anos, nenhum passo dentro daquela casa precisava pedir licença ao medo.